Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão. E olha, muita movimentação, hein? Primeiro, caiu o primeiro treinador na Série A2 em 4 rodadas. Foi o Luiz Carlos Martins, mais de 3 anos no Noroeste, perdeu para o Juventus, caiu. Já caiu e o contratado foi o Moisés Egert, que foi demitido domingo do Botafogo da Paraíba. Caiu e já está empregado. Pois bem, a Ponte Preta, o único time 100%, venceu mais uma, 3-0 no Monte Azul, espetáculo, e aí tem 12 pontos, caminha tranquilamente para sua classificação. A Portuguesa Santista, que era 100%, perdeu do Comercial de virada em Ribeirão Preto. Melhor para o Comercial, que tinha demitido o Pinho, auxiliar técnico, o Acleiso, gerente de futebol, ia demitir o Marciano. Os jogadores seguraram, venceu a primeira e olha, saiu de uma crise o Comercial. Detalhe, dois times saíram do G8, o Linense e o Oeste, e dois entraram, o Lemense e o Velo Clube. Lembrando que é turno único, 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e os 2 últimos são rebaixados. Os 2 últimos continuam Monte Azul com 1 ponto e São Caetano com 1 ponto. 4 rodadas dos dois na zona do rebaixamento. Bom, vou falar sobre os 8 jogos, todos os detalhes, todos os gols. Antes de mais nada, só vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião, pedir sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar com a rodada que foi aberta na terça-feira, dia 24 de janeiro, jogo único lá em Leme, onde o Lemense de virada ganhou do Novo Horizontino. Novo Horizontino tá ali, tá na zona de classificação, tá dentro do G8, mas fora de casa, tomou uma pancada de 4 da Portuguesa Santista na primeira rodada, saiu de novo e tomou outra pancada, hein? O Eduardo Batista tem que tomar cuidado aí, o time deu uma capengada, embora ele poupou alguns jogadores, preservou, ou enfim, sentiu alguma estafa, alguma coisa assim. O detalhe é o seguinte, o jogo foi lá no Bruno Lazzarini, em Leme, e logo com 2 minutos de jogo, o Léo Tocantins abriu o placar para o time do Novo Horizontino. Uma bola cruzada da esquerda, o Tocantins foi lá e fez 1-0. Bom, o Lemense apoiado com a torcida foi para cima, foi para cima, foi para cima, foi para cima, até que o Nicolas Paiva de cabeça acabou empatando. Né? Cobrança de falta, ele foi lá e empatou 2-1. Beleza, primeiro tempo comeu lá e cá, chutes de fora da área, principalmente do time do Lemense, jogadas um pouco mais trabalhadas e tal, mas terminou 1-1. Veio o segundo tempo, mais uma vez o Novo Horizontino em vantagem. Renan Gorni, cruzamento da direita, Renan Gorni, centroavante, foi lá e fez 2-1 para o Novo Horizontino aos 19 minutos. E o Novo Horizontino tinha o jogo mais ou menos controlado, embora o Lemense perdendo em casa, foi com a pressão, foi para abafa, foi para abafa, foi para abafa, foi para abafa. Pois bem, o Douglas, né, num chute forte, que eu achei que o goleirão do Novo Horizontino falhou, acabou empatando aos 41 do segundo tempo. Empatou aos 41. Aí, claro, né? Foi para cima, por tudo ou nada. O Novo Horizontino deu aquela descontrolada, até que o Gomes, de cabeça, aos 47 do segundo tempo, decretou a virada do Lemense. Moral da história: o Lemense entrou na zona de classificação, 6 pontos, sexta colocação, festejou. Técnico Oliveira festejando a classificação, e o Novo Horizontino, apesar da derrota, é o quinto colocado com os mesmos 6 pontos, mas no critério, aí nos critérios, né, ainda está na frente do Lemense. Novo Horizontino, quinto colocado, 6 pontos, Lemense, 6 pontos. Pois bem, aí a rodada do primeiro jogo de ontem, lá em Indaiatuba, jogaço, Primavera fez 3-2 em cima do Oeste. O Oeste, hein? Ia começar, achei que estava ali brigando, então já até saiu do G8. Jogou 2 em casa, perdeu uma para o Noroeste, empatou outra com o Rio Claro, saiu e perdeu. Ganhou só a primeira rodada. Enfim, e o Oeste fez 1-0 com o Reift. Aliás, o Lelé mudou o time titular também. O Reift logo com 7 minutos fez 1-0. Aí o Paulo Baia, que vem jogando muita bola, hein?
camisa 10 do Primavera, vem jogando muita bola, tá brigando pela artilharia do campeonato. Ele teve uma primeira oportunidade com 22 minutos, teve uma segunda oportunidade e depois de primeira ele acabou fazendo um belo gol e empatou ainda no primeiro tempo. Paulo Bá empatou ainda no primeiro tempo. O que acontece? Veio aquela pressão, faz o gol, pressionado, apesar de só tinha 674 torcedores no campo. Mas enfim, veio aquela pressão, o Murilo recebeu um passe do Luan e virou o placar. 2-1 pro Primavera. 2-1 pro Primavera. Veio o segundo tempo, o Lelé, o técnico, mexeu no time, o time voltou melhor e o Mota acabou empatando, né? Empatou o jogo com 13 minutos do segundo tempo, o Mota fez 2-2. Pois bem, mais uma vez deu aquela recuada, ficou só arriscando chutes de fora da área o Oeste, e aí, no tudo ou nada, partiu para cima o Primavera, e aí o seu artilheiro, Bruno Santos, de cabeça, acabou fazendo 3-2 aos 21 minutos. O Oeste ainda tentou alguma coisa, mas uma vitória maiúscula do Primavera, que está invicto, e o Primavera que agora é vice-líder com 10 pontos. 3-2. O Oeste estava no G8, caiu para a 11ª colocação com 4 pontos. Então, princípio de crise aí no Oeste. E aí vamos para o jogo em Bauru. Noroeste 0, Juventus 3. Noroeste tomou a paulitada do 15 de Piracicaba na primeira rodada, depois foi ganhou do Oeste fora, depois perdeu fora do Velo e agora perdeu em casa. E aí o Luiz Carlos Martins, que já tinha rendado uma treta no primeiro jogo, o patrocinador chamou os jogadores para fazer o negócio de patrocínio, ele reclamou que a derrota do 15 passou por isso. Aí aquelas coisas, na verdade que o time estava caindo de produção, não estava rendendo o que estava rendendo, né? E tomou de 3 do Juventus, já tinha tomado de 4 do 15 Piracicaba, não dá para se segurar. Luiz Carlos Martins foi demitido e hoje o Moisés Egert, que tinha caído no final de semana do Botafogo da Paraíba e tem história boa no interior de São Paulo, principalmente no 15 Piracicaba, Moisés Egert já foi anunciado. Bom, os gols. O engraçado que começou pressionando, começando o Oeste, né? Teve 2, 3 bolas, teve bola na trave e tal, até que o Bruno Moraes, pênalti pro Juventus, o Bruno Moraes bateu, o goleiro defendeu, a bola rebateu, o Bruno Moraes foi lá e fez 1-0. Aí o Noroeste saiu com tudo, outro pênalti no contra-ataque, Bruno Moraes foi lá, fez 2-0. Aí mata, né? 2-0, veio o segundo tempo, apesar da pressão do Noroeste, que é normal, o André Dias, o goleiro do Juventus, fez grandes defesas, aí o Jefferson Lima, já aos 31 do segundo tempo, matou o jogo, 3-0, caiu o primeiro treinador, Juventus, quarto colocado com 8 pontos, hein? Bela campanha, e o Noroeste caiu do G8, né? O Noroeste agora ele saiu, ele é o 14º colocado com 3 pontos, ou seja, uma posição acima só da zona do rebaixamento. Situação complicada do Noroeste, Moisés Egert vai ter que trabalhar. Aí o jogo em Rio Claro, Velo Clube Lins, o Linense que está contratando ainda, essa semana anunciou o Lucas Straub, é um zagueiro, você vê que o time do Edson só está trazendo, né? Qual que é o grande problema? O jogo equilibrado, com chance para os dois lados, Léo Castro de um lado, o Igor Badio do outro e tal, você perde um jogador expulso, o Rian, e aí sempre aquele complicado, né? Denner Nascimento, no segundo tempo, no cruzamento o Inayan, fez 1-0, aí evidentemente, por mais que tente o Linense, tentou, o Velo conseguiu segurar, Velo entrou na zona de classificação, agora é o 7º colocado com 6 pontos, bela campanha, do time do Alberto Félix começou assim, e o Linense saiu. O Velo tirou o Linense saiu, o Linense agora é o 10º colocado com 5 pontos. Diferença de 1 ponto, coisa mínima ainda, mas só para mostrar para você a movimentação do G8. Vamos chegar então em Ribeirão Preto, onde a Portuguesa Santista chegou com 100% de aproveitamento, um comercial desesperado, Gustavo Marciano, se empatasse ia ser demitido, já tinha caído o seu auxiliar, o veterano Pinho, o gerente Acleis, aquela confusão toda, e aí a Portuguesa Santista faz 1-0 com o Kellyton aos 35 do primeiro tempo, quando, principalmente com jogadas do Cadu Baroni, o comercial estava em cima, gol da Portuguesa Santista numa arrancada, num chute da entrada da área, assim, na diagonal. O Kellyton acabou fazendo 1-0 para a Portuguesa Santista. A pressão funcionou, numa boa jogada do Calu Baroni, ele cruzou, o Wendel, centroavantão, estava ali, fez o gol, empatou ainda no primeiro tempo aos 42. Veio o segundo tempo e o jogo estava lá e cá.
jogo movimentado, o time do Sérgio Guedes muito bem treinado, Comercial jogando muito, Alain Mineiro jogando muito, e aquele jogo lá e cá, quando tudo caminhava para o empate de 1-1, o Alain Mineiro, achei que o goleiro deu uma vaciladinha ali e tal, mas o Alain Mineiro, num chute da entrada da área, aos 48 do segundo tempo, deu a primeira vitória do Comercial, tirou a crise do Comercial e olha, a primeira derrota da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista caiu de primeiro para a terceira colocação com 9 pontos, bem colocada ainda, e o Comercial, agora chegando a 4, ele é o 13º colocado, já dá uma respirada em relação à zona de rebaixamento. Isso é importante. Aí nós vamos falar num outro jogo que aconteceu no Vale do Paraíba, em Taubaté, onde o Taubaté perdeu em casa. Perdeu em casa do Rio Claro, por 1-0. O Taubaté começou em cima, o time do Roberto Cavalo, o Rafael Macena teve 2 oportunidades, aquela coisa toda, vai, não vai, vai, não vai, e o Rio Claro só no contra-ataque. Pois bem, não teve muito brilho o primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o Jadson de cabeça após uma cobrança de escanteio faz 1-0 para o Rio Claro. Aí o Rio Claro retraiu, foi para cima o Taubaté, Macena, Marcelinho, Romário perdeu um gol incrível, mas o Rio Claro segurou e trouxe 3 pontos importantíssimos fora de casa. O Rio Claro, com 4 pontos, deu aquela respirada, né? Deu uma distanciada da zona do rebaixamento, e o Taubaté, com esse resultado, ele ainda continua no G8. Tem 5 pontos, mesmo 5 do 15 do Linense, mas nos critérios o Taubaté está no G8. Então é uma derrota para você prestar atenção, mas ainda está bem classificado o Taubaté. Vamos para o jogo que virou passeio, né? É jogo de passeio, a Ponte Preta pegou Lanterna. A Ponte Preta que tinha 100% de aproveitamento, o Monte Azul que tinha 100% de aproveitamento quase, né? Tinha um pontinho só. Então estavam com um aproveitamento bem ruim. Não era 100%, mas bem ruim. Era o topo da tabela contra o Lanterna. E a Ponte Preta passeou. Passeou em campo, primeiro tempo criou, teve chance com o Pablo Diego, teve bola na trave, no travessão do Elvis, até que no finalzinho do primeiro tempo, o Gé, mais uma vez, Gé chegou a 4 gols, e agora junto com o Caio Mancha da Portuguesa Santista, eles são os artilheiros do campeonato. Gé fez mais um aos 44 minutos do primeiro tempo. Bom, depois, o Elvis cobrando falta logo no início do segundo tempo, um golaço, fez 2-0. Aí a Ponte teve chance com o Dudu, teve chance com o Pablo Diego e tal, até que no finalzinho só do segundo tempo, o Elvis matou uma bola com categoria, fez seu segundo gol na partida, fez 3-0. Ponte, a única 100%, 3. Monte Azul, Lanterna, com 1 ponto, não sai da zona de rebaixamento, 0. Preocupante, hein? E aí vamos finalizar, o São Caetano fez seu primeiro ponto na competição, diante do Forte 15, hein? Só que o Forte 15, com esse tropeço diante de um time que está na zona do rebaixamento, saiu do G8. Saiu do G8. Lemense e Velo entraram, 15 e Linense saíram. Pois é, o 15 fez 1-0 com o Matheus Anderson, num rebote do goleiro com 13 minutos de jogo. E aí, aquela situação que a gente sempre fala, né? Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. O São Caetano, num chutaço do lateral Álamo, empatou 1-1. E aí o 15 perdeu o João Maestro, o seu zagueirão, que o João Maestro tem 2 gols no campeonato e tal, perdeu o seu zagueirão. E aí ficou com 1 a menos. E mesmo com 1 a menos, o Ian Carlos, que tinha entrado no segundo tempo, numa cobrança de escanteio, fez 2-1 para o 15. Mas claro, o São Caetano foi para cima, 1 a menos, recuou, principalmente depois de fazer o gol. E aí o Anderson Magrão, artilheiro, tal, marcou seu segundo gol de cabeça aos 32, depois de uma cobrança de escanteio, do rebote do goleiro, ele fez 2-2. E aí o São Caetano terminou em cima do 15. Você vê, esse tropeço fora de casa tirou o 15 do G8. É lógico, é um ponto ainda, né? Mas esse pontinho foi precioso para o São Caetano. Não sai da zona de rebaixamento, mas já começa a dar um alívio, né? Para tentar fazer alguma coisa de diferença. E isso é importante porque o São Caetano já foi 2 vezes para leilão, 90 milhões, ninguém quis comprar, agora já caiu para os 60 milhões, vai ser o terceiro leilão logo logo. Situação complicada. Bom, então vamos lá. Ponte Preta, vou fazer o G8. Ponte Preta 12, Primavera 10, terceiro Portuguesa Santista 9, quarto Juventus 8, quinto Novo Horizontino 6, sexto Lemense 6, sétimo Velo 6, oitavo Taubaté 5. Esses estariam no G8 hoje.
15 Piracicaba 5, nono, Linense 5, décimo, Oeste 4, 11º, Rio Claro 4, 12º, Comercial 4, 13º, Noroeste 3, 14º. Zona de rebaixamento, São Caetano 1, Monte Azul 1. Artilheiros, Gé e Caio Mancha. Gé da Ponte Preta, Caio Mancha da Portuguesa Santista, 4 gols cada um. Com 3, Bruno Moraes do Juventus, Ailon do Novo Horizontino, Léo Castro do Velo e Paulo Baia do Primavera. Essa é a situação. Próxima rodada, já começa sábado agora em Barueri, Oeste Comercial. Barueri, 11 horas, sábado, 15, né? 11 horas da manhã, jogo da TV Cultura, hein, gente? TV Cultura. Sábado, às 3 da tarde, Rio Claro e Lemense. Duelo do Lemense dentro do Rio, dentro do G8 e o Rio Claro querendo entrar, lá em Rio Claro. 16 horas em Campinas, Ponte Preta e Taubaté. Olha 100% aí pegando Taubaté que está ainda no G8, duelo de G8, primeiro contra o oitavo. 17 horas de sábado, 15 Piracicaba e Juventus. 15 Piracicaba saiu do G8 e o Juventus está lá dentro. 18 horas, Linense saiu do G8 contra a Portuguesa Santista que perdeu a liderança. Belo jogo também. 19 horas do sábado, Noroeste e Primavera. Noroeste fora do G8 agora. E aí o Primavera dentro do G8, vice-líder que buscando a liderança. Belo jogo também. Sábado, 19h30, Novo Horizontino e São Caetano. Novo Horizontino dentro do G8, São Caetano na zona de rebaixamento. E domingo, único jogo, Monte Azul e Velo Clube, 10 horas da manhã. O Lanterna enfrentando o Velo, que defende sua posição dentro da zona de classificação, né? Dentro do G8. E claro, domingão eu venho com todos os detalhes da quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!